Vamos lá, gente, para a aula de ciências agora. Abram os livros de vocês no livro de ciências, na página 22, para a gente começar a fazer essa leitura. E logo após vocês vão estar respondendo as atividades, tá certo? Então vamos lá. Pronto? Vamos lá. O solo, né? Os animais, as plantas e os seres humanos, eles vivem sobre a camada externa da Terra, chamando de crosta terrestre. A camada externa é a camada que fica embaixo da Terra, tá certo? Na qual encontramos o solo, que é a camada mais superficial, e o subsolo localizado logo abaixo. O solo em que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado das transformações sofridas pelas rochas da crosta terrestre a partir da ação de vários agentes, como a água, o calor, o frio, a chuva, o vento e os seres vivos. Todos esses fatores vão aos poucos fragmentando as rochas e provocando transformações físicas e químicas que remodelam o solo. Então, o nosso solo nem sempre ele foi do jeito que ele é hoje, né? Ele foi passando por transformações, né? Através da água, das águas das chuvas, né? Do calor, do frio, né? E até mesmo nós mesmos, né, fizemos essas transformações também, certo? Aí nós temos aqui alguns exemplos de solo aqui, olha. A primeira imagem de solo em desintegração. Aí tem ao lado mais, né? E depois nós temos fragmentos minerais e matéria orgânica, né? Tem dois exemplos de cada. No primeiro, número 1, a rocha original começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e das variações da temperatura, né? Então, ó, tá aqui a chuva caindo, e o solo ele vai se desintegrando, ele vai se soltando, vai indo para outros locais, né? O 2, as rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que plantas, fungos e bactérias se instalem. As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando as rochas. Então, os fungos e as bactérias vão quebrando, né, as rochas para que eles vão se deteriorando, né? Terceiro, os animais e vegetais mortos misturam-se ao solo, fornecendo matéria orgânica. E por último, formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar árvores. No seu interior já existem seres vivos, como minhocas e raízes de árvores. O processo de formação do solo é contínuo, então a cada dia ele vai se transformando, certo? O processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos. As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Os restos de seres vivos fornecem a matéria orgânica que deixa o solo mais fértil, né? Virem aí para a página 23. A erosão. No solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre. Ela se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado de erosão. Esse processo provoca o desgaste da camada superficial do solo, tornando-o pobre, sem nutrientes e raso. A água da chuva é capaz de arrastar grande quantidade de partículas e materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e sais minerais presentes no solo. A erosão também pode ocorrer pela água dos rios, capaz de carregar grande quantidade de terra das suas margens, e dos mares que fazem escavações, buracos e carregam pedaços de rochas e areia para outros lugares. Então, né, a água da chuva, quando ela cai, né, ela vai levando, né, uma parte do nosso solo, né, e aí vai levando para outros lugares, tá certo? Em regiões arenosas, a ação do vento forte pode transportar partículas do solo para outros locais e assim, por exemplo, formar dunas. Essas dunas podem ser removidas pelos ventos e invadir cidades próximas. Então essas dunas a gente encontra mais aonde? Nas praias, né?
são aquelas areias bem altas, né? E que são trazidas pelo vento e também levadas também pelo vento. Tá? Algumas ações humanas também são responsáveis por provocar ou agravar um processo erosivo. Ao realizar o desmatamento de árvores de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. Então, esses desmatamentos, né, acabam com o nosso solo também. Né? Não só apenas nos faz mal, mas também acaba com o solo que nós temos. As queimadas, geralmente realizadas para remover a vegetação de um local, acabam matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presentes, deixando o solo pobre e infértil. Então, essas queimadas acabam que, nesse local que tem essas queimadas, né, o solo fica infértil. O que você planta lá não vai nascer, né? Por quê? Porque o solo foi deteriorado, né? Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando os desmatamentos, as queimadas e as construções em terrenos inclinados, como em costas de morros ou montanhas. Então, próximo ali os morros e as montanhas, a gente não pode fazer construções, né? Porque acaba deteriorando esses solos, né, que tem ali próximo. Cuidados com o solo. Para manter o solo conservado, é necessária a utilização de algumas técnicas que evitem a erosão e mantenham a fertilidade. Então, são elas. O que a gente deve fazer, né, para cuidar do nosso solo? Então, a gente tem que fazer uma drenagem, né, que é um processo usado em solos encharcados para drenar o excesso de água por meio de valas ou aterros. Drenar é o que é? Tirar, né, o excesso de água, tá? Irrigação. Terrenos muito secos que não são capazes de reter água precisam ser irrigados. Para isso são construídos canais de irrigação que levam a água de rios, açudes ou poços até o solo. Então existem solos que são muito cheios, encharcados de água, que a gente tem que fazer essa drenagem, né? Tirar a água desse solo, né? E existem solos que são mais secos e que precisam de água, né? Para que eles possam ficar fértil, né? Para plantações. Aração. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento das sementes e o crescimento dos vegetais. A adubação significa enriquecer o solo com nutrientes para torná-lo fértil. Os fertilizantes eles podem ser naturais, como o estrume, né, que são os dejetos de animais ou ramos de plantas, ou industrializados, né? Depois de várias plantações, o solo vai sofrendo uma redução de seus minerais. Por isso, ele precisa ser adubado com fertilizantes. Fertilizantes é um produto que eles utilizam, né, para poder adubar o solo. Rotação de culturas consiste em fazer um rodízio de espécies vegetais plantadas em uma área agrícola. Os vegetais eles possuem modos diferentes de retirar seus nutrientes do solo. Por isso, com a rotação de culturas não há o esgotamento de determinados componentes. Tá certo? Pronto. Esse é o texto que vocês vão responder a atividade baseada nesse texto aqui. Tá certo? Então, qualquer dúvida vocês já sabem, vocês podem estar tirando essas dúvidas comigo, tá bom? Até a próxima aula, né?